Me alegro por poder estar com vocês. E quero ler um pasaje nesta noite muito conhecido de todos aqueles que lê Bíblia e daqueles que participam dos cultos, seguramente já escutaram muitas vezes. Pero Deus colocou em meu coração esta palavra, capítulo 10 de São Marcos. É muito conhecida, pero é bueno nosotros falar daquilo que sabemos, daquilo que conhecemos, daquilo que vivemos. Porque não adianta querer inventar história, né? Não adianta querer inventar palavra, não adianta querer inventar coisas. Temos que falar daquilo que sabemos e conhecemos e então temos experiências, né? Aleluia! Glória ao Senhor. Habla sobre Bartimeu, versículo 46, do capítulo 10 de São Marcos. É uma história muito conhecida, que praticamente todo crente já leu ou já escutou algum mensagem sobre esta história. Pero Deus nos ha colocado em nosso coração porque hablo de história, mas é uma história verdadeira, é uma história real, é um milagre, é um acontecimento, é algo grande que Jesus isso mientras palmilhava esta terra. Diz assim na palavra de Deus, São Lucas 10, 46 adelante. Então se vinieron a Jericó, e ao sair de Jericó, ele e seus discípulos, e uma grande multitud, Bartimeu, o ciego, hijo de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Aleluia! E oyendo que era Jesus Nazareno, começou a dar vozes e dizer: Jesus, hijo de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos le repreendiam para que calhasse, pero ele clamava muito mais: Hijo de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, deteniendo-se, mandou chamar, e chamaram ao ciego, dizendo-lhe: tem confiança, levanta, te chama. E ele, então, arrojando sua capa, se levantou e vindo a Jesus. Respondiendo Jesus, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Aleluia! Aleluia. Aqui nós, hermanos, miramos uma palavra muito conhecida, uma palavra de Deus. E eu sempre digo, hermanos, escutei nesta noite que com Deus não se juega, com a obra de Deus não se juega, com a palavra de Deus não se juega, com as coisas de Deus não se juega. Las cosas de Dios no son negocios, las cosas de Dios no son comercios, las cosas de Dios son espíritu y verdad, las cosas de Dios son santidad, son pureza y son verdad. Sin santidad nadie verá al Señor. Dios es verdad, ama la verdad, y Dios realmente liberta aqueles que conhecem a verdade. E então, nesta noite, hermanos, nós estamos delante de Deus que é reto, que é puro, que é santo, que é sagrado. E sem isto, hermanos, nadie verá ao Senhor. Não há outro caminho, não há outra porta, não há outra salida que pueda nos levar à vida eterna a não ser por Jesucristo. Não há outro nome que haja salvação a não ser no nome de Jesucristo. Diz Juan que somente a sangre de Cristo nos purifica de todo pecado. Somente a sangre de Cristo. E isto quando nós podemos arrepentir-nos, né? Às vezes estou falando sobre
ayuno. Eu ia falar com minha esposa e dizia, há que ayunar. E eu dije, ayuno sem arrependimento é passar hambre de volta. Não adianta ayunar se não há arrependimento, se não há propósito de cambio de vida, se não há propósito de santidade, se não há propósito de mudanças, é perder tempo, é passar hambre de balde. Se nós leemos a Bíblia sobre ayuno, habla muito a palavra, pero sempre o ayuno tem que ter propósitos de cambio, propósitos de transformação, propósitos de fidelidade, de consagração, de mudanças, porque sempre temos que mudar para melhor. E então podemos ayunar, e este ayuno é recebido por el Senhor. O ayuno é muito sagrado. Inclusive, quando o povo de Israel queria que Deus falasse com eles diretamente e não através de Moisés, porque Deus só falava com Israel através de Moisés. E então o povo disse, pero e por que Moisés tem que estar entre nós e Deus? Porque não podemos depender nós diretamente de Deus? Porque tem que ter Moisés. E então Moisés orou a Deus e disse a Deus o que eles haviam dito. E Deus disse, este povo não pode me ver, porque se eles me verem, eles morrem. Não existe homem na face da terra que pueda me ver, disse Deus, e quede vivo. Não existe, porque o único que podia ver Deus era Moisés, porque foi o único que teve capacidade de ayunar 40 dias, sem beber e sem comer, igualando a Jesucristo. Pero antes de Jesus foi o único. E então Deus disse a Moisés, manda ao povo que se santifique 3 dias. 3 dias de santificação, sem tocar em nada, nem mulher, nem homem, nem nada, santificação total. 3 dias, e aí entra em ayuno. Depois de 3 dias de santificação, entra em ayuno. E eu vou passar lejos de eles, levo eles ao monte, e aliás eu passarei lejos de eles, somente eles vão ver a sombra da minha espalda. Aleluia. Se eles resistir, glória ao Senhor, e então eles serão bendecidos. Pero a Bíblia diz que quando começou a aparecer a sombra da espalda de Deus, porque no rosto de Deus jamais podiam mirar, o povo caiu por terra e gritou, Moisés, intercede por nós, porque nós não suportamos ver nem sequer a sombra de Deus. Glória ao Senhor. O que é isto, irmãos? É a autoridade de Deus, é o poder de Deus. É por isto que a Bíblia diz que Deus levanta uns, aleluia, apóstolos, outros evangelistas, pastores, profetas e assim por delante, irmãos, para que conduzca o povo, para que ensine o povo, para que interceda por o povo, para que abra para o povo, porque senão o povo vai dizer, eu não necessito de líder, de pastor, ou deste ou daquele, eu posso falar com Deus, eu sirvo a Deus como eu quero. Não é assim, irmãos. Aleluia. Deus é Deus de los ejércitos, e não existe coisa mais ordenada que exército. Em todas as áreas e setores há líder, há capitão, há, aleluia, subordinado, e assim é a igreja. E todos devem de seguir o rudimento, aleluia, das regras deste exército. Aleluia. Bendito seja Deus. Eu li uma palavra aqui, pero Deus me levou para onde eu nem pensei, não sei quanto tempo, nem vino na minha mente. Glória ao Senhor. Mas escutei nesta noite que as coisas de Deus têm que tratar com seriedade.
Porque estamos vivendo em uma época, hermanos, que cada um hace lo que le antorcha, hace lo que quiere, pensa que o evangelho é um negócio, pensa que o evangelho é para que uno se enriqueça ou haga lo que haga. Há tanta gente, hermanos, usando o nome do Senhor deste tempo para traficar, para roubar, para estafar e assim por delante, hermanos, aleluia, estão procurando, aleluia, associar a palavra do Senhor. Deus, hermanos, Ele ainda está no comando e vai estar hasta o último dia em que a igreja estiver sobre a terra. Deus tem o controle de todas as coisas. Bendito seja Deus. Se eu estou aqui nesta noite, é porque Deus tem o controle de minha vida. Se você está aqui nesta noite, é porque Deus tem o controle de tu vida. Nem sequer um passo nós outros podemos dar se não tiver a bendição de Deus. Nem sequer respirar podemos se não tiver o aire que Deus nos respira. Por isso Deus pede, hermanos, para a igreja neste tempo que estamos vivendo, santidade, pede pureza, pede, como diz o Salmo 333, que quão bueno e quão suave é que os hermanos vivam junto e em harmonia. Solo junto não adianta, porque às vezes estão juntos, mas estão peleados, estão juntos, mas estão murmurando, estão juntos, mas estão chismeando, estão juntos, mas não há harmonia, estão juntos, mas não há paz, estão juntos, mas não há, aleluia, felicidade, estão juntos, hermanos, aleluia, mas um não pode mirar para a cara do outro, estão juntos, mas estão fazendo as coisas erradas, e Deus não é um Deus de divisão, Deus não é um Deus de separação. Há matrimônios que estão divididos dentro de casa, há famílias divididas, desunidas, e quando o povo de Deus vai cumprir com o que diz a palavra, somos conhecedores, irmãos, somos conhecedores e sabemos que Deus somente obra na unidade. Eu sei que está difícil dar glória a Deus, mas eu estou falando coisa cá que nem sequer me subiu na mente. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Deus só opera, hermanos, quando há sinceridade. Às vezes, eu não sei se já passou com alguns de vocês, mas às vezes, pastor Hugo, em nossa mente, somos bombardeados nossa mente. O inimigo nos bombardeia com dardos inflamados, com saetas malignas, e coloca tantos pensamentos, hermanos, na hora do apuro, na hora da necessidade, na hora que parece que nada dá certo, na hora que parece que as portas todas se cierram. Aí nós outros queremos solucionar por nós outros mesmos. Nós outros pensamos que vai dar certo, pero Jesus disse, capítulo 15 de São João, sem mim nada podeis fazer. Glória ao Senhor. Nós só podemos fazer se Cristo está em nós. E para Cristo estar em nós temos que ser sinceros, temos que ser honestos, temos que ser puros, temos que ter vida com Ele, temos que estar dentro da palavra, não podemos sair fora da palavra. Jesus disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O que ele quer dizer? Eu não sou um caminho, está cheio de caminhos por aí, mas eu sou o caminho verdadeiro, o caminho que leva ao cielo, o caminho da vida eterna. Não existe outro caminho. Ele disse: Eu sou a verdade. Não existe outra verdade, porque há muita gente que eles querem entender a verdade. Eles pensam que só
Ele sabe a verdade, a única verdade que é Cristo, e Ele nos ensina a verdade. Aleluia. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não há Cristo, não há vida em Deus. Se não há Cristo, não há vida de paz. Se não há Cristo, não há vida llena do Espírito Santo. Se não há Cristo, hermano, não há comunhão. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso a palavra disse: acercai-vos a mim e eu me acercarei a vosotros. E o pior, hermanos, que quando somos bombardeados, aleluia, por pensamentos negativos, porque a Bíblia diz que os dois dão pensamento, Deus dá pensamento positivo e o diabo dá pensamento negativo. Deus dá caminho para um futuro com ele, mas o diabo, aleluia, mostra outro caminho que parece todo lindo, mas o fim dele é morte. Bendito seja o nome do Senhor. Por isto disse Paulo no capítulo 11 de 1 Coríntios, que Deus, Ele nos castiga como o Padre castiga o Hijo, para que não se perdamos, pero que chegamos ao arrependimento para não ser condenado. Bendito seja o nome do Senhor. E é por isto que às vezes vem a angústia, é por isto que às vezes vem o sofrimento, é por isto que às vezes vem os dolores, é por isto que às vezes a enfermidade golpeia, aleluia, em nossa porta. É por isso que às vezes, irmão, não sabemos mais o que fazer, porque estamos passando por isto. É porque às vezes damos lugar, aleluia, para que o diabo use nossa mente, damos lugar para que o diabo coloque os seus projetos em nossa mente, os seus projetos em nossos pensamentos. Bendito seja o nome do Senhor. Pero Deus sempre nos habla. Eu sinto esta palavra profética nesta noite. Eu sinto que Deus está falando com alguém aqui nesta noite, aleluia, que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito dele. Quando nós repreendemos Satanás de nossa mente, aleluia, dando lugar para que o Espírito Santo obre, e então se começamos a ver com clareza, começamos a projetar um futuro, começamos a ver a vitória mais allá do túnel. Bendito seja o nome do Senhor, porque o tempo é de Deus, hermano, o tempo não é nosso. Israel pensou que saía do Egito em 4 dias, atravessava o exército, o deserto, e já teria a terra prometida. Era caminho de 4 dias, mas bendito seja o nome do Senhor. Pero no meio do caminho, Deus não hizo como eles queriam, Deus não hizo rapidamente o que eles pensavam que Deus ia fazer. Deus tardou um pouquinho, hermanos, e eles começaram a blasfemar, eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar, eles queriam volver atrás do Egito, se acordavam dos pescados, dos melones, dos arros, da cebola, qualquer coisa, e queriam volver atrás, queriam desviar-se daquele caminho em que Deus lhe havia ordenado para que andasse. E por causa desta rebeldia, irmãos, por causa desta desobediência, eles quedaram 40 anos sofrendo, 40 anos na miséria do deserto, 40 anos apenas tendo água para saciar a sede, apenas tendo maná para sustentar, aleluia, para que não morresse de hambre, hasta que puderam arrepender-se e entender a palavra do Senhor, entender a promessa do Senhor, aleluia. Que Deus nos ajude, irmãos, para que podamos poder por obra e dizer: Senhor, a obra é tua, eu sou tu servo, eu sou tua serva, aqui estou, a minha parte eu vou fazê-lo, e tu sabes das minhas necessidades, tu conheces o que eu necessito, tu sabes o que está acontecendo em casa, tu sabes o que está passando na minha família, tu sabes o que está passando na minha mente. Ninguém sabe, ninguém conhece, mas tu conheces, Jeová. Pero eu quero seguir-te fiel, eu quero seguir-te firme, Senhor. Dá-me força, ajuda-me para que eu pueda
para salir adelante. Alabado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos entrar nesta palavra, porque o que falei aqui foi coisa dada do cielo, pastor. Não teria nada, nem sequer passado por meus pensamentos. Bendito seja Deus, pero eu cuido muito o que passa no culto, aonde Deus quer chegar, o que Deus quer falar, como Deus começa a